Olá, bem-vindos de volta ao podcast Mulheres na PAN. Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, a nossa super convidada, eu quero só convidar você para que acompanhe as nossas redes sociais, Jovem Pan Blumenau, lá no YouTube, acompanhe todos os episódios. Tem também a minha rede social, que é o @eusinaramaria, lá no Instagram, e também no LinkedIn, Sinara Maria, você pode me procurar. Hoje a gente tem uma convidada que eu tenho até dificuldade em adjetivar essa convidada maravilhosa, gente, mulher com M maiúsculo. Ela é maravilhosa. Eu vou deixar com que ela se apresente. Titi Galdino, seja bem-vinda ao podcast Mulheres na PAN. Obrigada, Sinara. Estou muito feliz com esse convite e vamos bater um papo super, super interessante a partir de agora. Super. A gente já começou a conversar no bastidor e eu falei, corta, porque a gente vai começar a gravar de tão interessante que tava, Titi. Tem muita coisa pra gente trocar, né? É super interessante quando a gente acaba olhando, né? Que a gente acabou comentando em relação aos bastidores ali, que antigamente, né? Quando a gente se definia com várias facetas, e por isso que às vezes é difícil me definir, porque hoje eu realmente tenho orgulho de dizer que eu posso ser definida com várias facetas. De várias palavras, vários adjetivos, você é uma pessoa multipotencial, a gente conversava sobre isso ali nos bastidores, né? Mas se precisar encontrar algumas palavras que te defina, quem é a Titi Galdino? Conta pra gente. E como é que tu chegou até aqui, Titi? Porque eu acho que, cara, eu tô muito ansiosa para tu compartilhar um pouco da tua história. Como é que você chegou até aqui hoje? Então, vamos lá tentar me definir, né? Eu acho que quando eu me olho no espelho, uma das coisas que eu realmente me coloco é como uma mulher de muita sorte, né? De muito privilégio. E eu acredito que foi isso que me fez chegar até aqui onde eu tô hoje. Eu sou cria ACAT, né? Nasci literalmente dentro da tecnologia na ACAT. Eu olhava para aquela catraca e eu tentava encontrar um jeito de passar, né? Mas aquela catraca, aquele galpão, ele assusta muito para quem passa, né? E eu, no meu momento de transição de carreira, olhava para aquele galpão e comentava, um dia eu vou entrar e eu vou descobrir o que tem lá dentro. Na CAT em Florianópolis. Na CAT em Florianópolis. Pra quem tá ouvindo a gente, né? Isso mesmo. É um espaço maravilhoso, né? Isso, lá é sensacional. Ele brilha os olhos de fora. Uhum. E aí, em 2014, 2015, eu comecei, em 2016 eu participei do primeiro evento e descobri o que acontecia lá dentro. Pronto. Era o que eu queria da minha vida. Eu queria estar naquele tipo de ambiente. E aí, 2018 para 2019, eu fui vista pela ACAT. E aí, fui contratada como estagiária de eventos. Ali foi onde nasceu a Titi, produtora de eventos focada em inovação, tecnologia, criatividade, startups, investimentos, que hoje é o nicho no qual eu sou focada e é onde eu realmente, completamente posso me definir profissionalmente, né? Se a gente for escolher dentre todas essas multifacetas, a minha maior paixão é produção de eventos voltada para a parte de tecnologia e inovação. Não, eu quero dizer para todos vocês que eu conheci a Titi. Na verdade, a gente já tinha trocado algumas mensagens por celular, mas a gente não se conhecia. E eu te conheci num evento lá no Centro Empresarial de Blumenau, lá no CIB, né? Foi no CIB, né? No Centro Empresarial? Não foi no CIB, foi no SEB, no Centro Empresarial. O CIB é o Centro de Inovação, eu te conheci no Centro Empresarial, como a gente circula, né? E eu te conheci lá e eu fiquei muito impressionada com a tua fala naquele dia. Tu lembra que eu te abordei e falei, gente, tu precisa de alguém? Sim. Eu te abordei e falei, tu tá precisando de alguém? Eu fiquei realmente impressionada com a tua fala. Primeiro, o teu poder de oratória. Naquele momento. E isso me chama muito a atenção, porque habilidades de comunicação das pessoas me chamam. Eu amo ver pessoas que se comunicam bem. Você é uma delas. Me chamou a atenção o teu poder de fala, né? De síntese, de expressão naquele momento. E aí, eu falei, quem é essa mulher, gente? Quem é essa mulher, né? Aí a gente se conheceu num evento, né, Sim. Titi? Então, ou seja, tu estás dentro do universo da tecnologia e da inovação. Tá focada nisso. Isso mesmo. E é uma coisa engraçada, porque quando as pessoas comentam, né, sobre oratória, sobre comunicação, lá em 2018, 2019, quando eu estava dentro da CAT, eu aprendi muito a ser backstage. Uhum. Então, a gente sempre tenta passar desapercebido, né? Então, os caminhos dos quais a parte de produção de evento, né, que trabalha como staff, durante muito tempo, essa foi a minha visão. Uhum. E aí, quando eu conheci Thiago Schultz, ele literalmente me empurrou para o palco e ele disse, agora você vai ser uma produtora de eventos, mas vai ser uma produtora de eventos que sobe no palco. Então, tem mais esse parêntese, né, que acaba acontecendo. Eu faço a produção de eventos, eu sou gestora, né, eu faço todo o planejamento estratégico, mas
quando tem que subir no palco, eu sou a primeira a pegar o microfone hoje em dia. Eu já percebi. Eu já percebi porque eu já te vi atuar Sim. profissionalmente, então eu já vi a tua atuação. Tu não é de bastidor, Titi. Tu já sabe disso, né? Já sempre chegou a essa conclusão? soube. Já chegou nessa conclusão? Sim, eu sempre soube, mas quando a gente escolhe uma profissão, a gente olha para ela e a gente tenta fazer ela com a maior excelência possível. E dentro da produção de evento, durante muitos anos, eu entendia e compreendia que é ser backstage, que é sempre estar atrás dos palcos, fazer com que outras pessoas brilhassem. E, obviamente, as coisas foram evoluindo e acontecendo, e hoje em dia é literalmente inerente à minha vida um palco. A gente não pode tentar esconder o que é forte da gente, né? Isso é autoconhecimento também. Eu entendo, eu imagino que tu deves vir de uma jornada de autoconhecimento muito grande. Inclusive, eu acho desde criança. Tu deve te buscar e entender. Eu acho que todos nós, mas tem gente que faz mais e tem gente que faz menos. Eu acredito que tu deve ter essa jornada na tua vida. É isso, Titi? Sim, eu tenho uma historinha lá de criança que eu acho que me marcou até hoje. E tanto que eu comento bastante, que eu trago essa memória muito, né? Na minha infância, eu já literalmente me via como uma mulher trans, desde sempre. Eu já me identificava muito com isso. E eu me lembro de ter entrado dentro de uma loja de fantasias com a minha mãe e eu fui direto para a sessão de fantasias de princesas da Disney. Peguei um vestido da Disney e ali foi uma das piores situações da minha vida. Né? Naquela época existia, né? Então eu apanhei muito por causa daquilo. E isso me marcou muito. E aí, durante a minha criação e o meu crescimento humano, eu fui percebendo o quanto a sociedade me via e o quanto eu não me via em como a sociedade me via. E ali eu fui criando traumas muito grandes, dos quais eu fui realmente quebrando e desmistificando há 5 anos atrás, né? Há 5, 4 anos atrás. Então, durante todo esse período, foi um período de autoconhecimento, de entender e compreender o que eu estava escondendo para poder me adequar dentro da sociedade, me colocar numa imagem que a sociedade acabava me vendo. Então, foi assim, lá desde os meus 4 anos até agora, foi todo um processo de me visualizar em como eu queria ser e não em como eu realmente podia ser. O que te deu o clique? Tu falou 4, 5 anos atrás, né? O que te deu esse clique, assim, para ser o que você é? Acho que mais um trauma. É? A minha vida, ela realmente é pautada muito, assim, né? De traumas em que faz com que a gente mude de direções, né? Ou que você escolhe. Não, chega, isso aqui eu não quero mais que aconteça comigo. Então, eu passei por um período muito delicado, de 4 anos atrás, em que eu tive um rompimento de amizade muito grande, né? Que era uma amizade realmente muito próxima, só que era uma amizade que não respeitava a minha identidade. Né? Então, eu já realmente tinha me aberto e tinha dito, olha, esse é o caminho, eu não consigo mais, né? Eu preciso iniciar minha transição, eu preciso aceitar que eu sou uma mulher trans e preciso mostrar para os outros o que está acontecendo. E eu recebi uma negativa dessa amizade. Houve mais um momento de trauma, porque eu tive uma tentativa de suicídio, né, na quebra dessa amizade, nessa quebra de contrato. E no momento em que eu me olhei, completamente dopada, eu respondi, né? Eu falei, nesse momento eu preciso escolher por mim. Ninguém mais vai me ajudar ou vai me escolher. E aí foi o momento em que eu me escolhi e a partir dali eu iniciei todo o processo de autoaceitação e olhar no espelho e dizer, eu sou Titi Galdino, uma mulher trans, uma mulher de verdade, né? Que é o lema que eu levo pra minha vida e que eu sempre tento, né, me repetir diversas vezes. Nossa, eu tô arrepiada, Titi, porque assim, tu falas isso com muita paixão, com muita autocompaixão, inclusive. Porque tu olha pra ti, te respeita a tua história e diz assim, se ninguém me amar, eu mesmo vou me amar em primeiro lugar. Sim. É quase que essa conclusão, né? Estou em primeiro lugar. Isso é muito bom e isso independe de qualquer escolha da vida. Então, isso você já nos ensina muita coisa em relação a isso, né? E as tuas escolhas, veja, que interessante isso, né? A sua infância foi muito marcada, mas ela te levou pra frente. Sim. Ela não te paralisou. Né? E eu te parabenizo já, porque você hoje é uma pessoa que tá encontrando muita notoriedade. Isso é um reconhecimento muito legal, né? Como é que tu se sente? Olha, eu não imaginava que isso aconteceria, né? Porque a única coisa mesmo que quando a gente inicia todo esse processo de transição, eu acho que foi uma das coisas que mais retardou, que mais me atrasou, foi o quanto a gente visualiza o comportamento da sociedade perante isso tudo. E o quanto a gente sofre muito mais
para tentar, né, esse respeito. Então, era uma coisa que me dava muito medo. Só que a partir do momento em que eu me escolhi, as coisas começaram a acontecer de forma tão natural e obviamente, né, eu acredito que ter aguentado todos esses anos e ter vencido, né, o tanto quanto eu venci, traz uma imagem muito fortalecida para as pessoas, e hoje a gente realmente está num outro ambiente, a gente está numa outra visão de sociedade. Existe preconceito, mas existe o preconceito que ele é quebrado, né? Existem paradigmas dos quais a gente destrói, existem muros dos quais a gente acaba empurrando para o chão, né? E isso é muito interessante porque, né, como a gente também acabou conversando, eu gosto muito de quebrar paradigmas, mas eu não chego nos ambientes, ou eu não tive a intenção de trazer o lema Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Que é muito aquela diferença que a gente traz em relação ao ativismo e à militância. Então, eu realmente fico muito longe da militância. E talvez dessa forma de olhar desse jeito para mim mesma, eu trago o ativismo de uma forma tão leve que eu quebro, que eu destruo, que eu mudo, que eu trago pessoas para perto de mim que nunca imaginaram pensar que estariam do lado de uma mulher trans, produtora de eventos, gestora de ecossistema, líder de comunidade e muitos outros chapéus. Como se a gente tivesse que explicar as nossas escolhas, né? Sim. Porque outras pessoas que têm outras escolhas mesmo, não precisam fazer isso o tempo inteiro, né? A gente estava falando, seja mães, seja trabalhadora de tal coisa, a pessoa que escolheu um outro caminho, a gente não precisa ficar dizendo isso o tempo inteiro, e você também não tem necessidade de explicar isso. Eu acho que quando a gente olha para a mulher na sociedade, ela é muito julgada e muito subjugada em tudo que ela toma de decisão. Se ela decidiu fazer uma faculdade A, ela vai ser julgada. Se ela decidiu com 5 anos de trabalho engravidar, ela vai ser julgada. Se ela decidir trabalhar como empresária, ela vai ser julgada. Então, tudo que a gente realmente acaba tomando de decisão, a sociedade sempre vai ter uma opinião muito contrária. Vai sempre muito rechaçada em relação às falas que a gente tem de sociedade. Então, isso é muito visível. Infelizmente, a gente ainda está numa sociedade extremamente patriarcal e a gente entende e compreende que paradigmas em relação a mulheres, onde quer que elas queiram estar, ainda precisam ser quebrados. Muitos. E eu quero que você fale sobre isso, por favor, pra gente, no setor que você trabalha. Só antes de a gente falar sobre um setor que é tradicionalmente masculino, que é o setor de tecnologia, né? Já vamos chegar nesse ponto também. Eu quero só fazer, então, uma costura aqui. Você, como criança, você descobre, você passa por traumas, tem as suas histórias. Aí, eu não sei quantos anos tu tem, não precisa dizer assim ao vivo, mas tu te encontra aí já maior, né? Indo pro mercado de trabalho. Tu já tem uma inclinação para a ACAT, você falou muito na ACAT, que é a Associação... qual é da sigla? Associação... Catarinense de Tecnologia. Catarinense de Tecnologia, para quem não conhece, Isso. Florianópolis, né? E aí você já tem uma inclinação, isso já pulsa mais forte. E a questão dos eventos já veio junto também. Era o que tu queria, então? Já começou profissionalmente ali, ou tu fez o que antes? Não era nada do que eu queria. Eu me formei em vestuário, eu sempre sonhei em ser estilista, sempre sonhei em trabalhar com moda. Então, a minha primeira faculdade, ela foi no vestuário. Só que eu me formei lá no momento da crise do algodão. 2009, 2012. Só que assim, eu era inocente, era a minha primeira faculdade, entrando, 20 aninhos ali. Então tinha aquele sonho de ser alguém na vida. E aí, não prestava atenção em mercado, não sabia nem direito o que era economia. Entrei numa faculdade de vestuário e a gente estava em plena crise do algodão. Quando eu me formei, a China já tinha invadido. Então assim, eram valores muito absurdos de salários para ser uma gestora de tecelagem, uma gestora de tinturaria. Aí eu fiquei pensando... Gente, é isso mesmo? Eu passei 5 anos, 4 anos dentro de uma faculdade para não ganhar mal um salário mínimo? Eu falei, não é isso. Aí, nesse meio tempo, acabou aparecendo um processo seletivo dentro do próprio Senai, onde eu me formei, de assistente de marketing. Me joguei. Eu pensei, gente, mercado de trabalho, vamos aceitar o que dá. Fui para assistente de marketing ali. Eu comecei a trabalhar com os eventos do Senai.
Então começou a vir formatura, começou a vir Santa Catarina Moda e Cultura, começou a vir os eventos de moda do próprio Senai, que ele sempre foi muito vestuário, moda e tudo mais. Então foi onde eu comecei a permear os dois ambientes, né? Ali começou a nascer a Titi produtora de eventos, porque foi quando eu literalmente me apaixonei por eventos. Então eu amava fazer formatura, amava fazer desfile de moda, porque uniam as duas paixões. Saindo dali, né, acabei prestando vestibular para Federal, comecei a fazer secretariado executivo, achando que seria um outro caminho, né, que é aquela multifacetada que a gente acaba conhecendo. O secretariado executivo, ele tem muito disso, né? Então, a secretaria executiva, ela desempenha muitas funções, e ali dentro tinha uma gestão de eventos também. Então, também puxou um pouquinho para esse ladinho. Quando eu fui para Florianópolis, eu também caí no mercado de trabalho e aceitei o que veio. E aí, acabou caindo na minha mão produção de festas de aniversário. Eu era produtora de balões. Isso, tu falou quando eu vim para Florianópolis, mas tu veio da onde? Eu vim de Blumenau. De Blumenau mesmo. Isso. Tu é de Blumenau? Eu sou de Blumenau. Tu é de Blumenau. Sim, sou nascida aqui. Então vamos contar, né? Isso, Senai Blumenau, me formei no vestuário, trabalhei um pouco na área de marketing com os eventos, só que tava brecado ainda, eu queria mais. E tu já percebeu que essas tuas escolhas, por exemplo, as tuas escolhas de estudo, né, que seriam de trabalho, de carreira, eram absolutamente femininas? Todas, sempre. Já tinha percebido isso? Sim, sempre, porque eu sempre... Tô caindo em mim agora nesse sentido. Eu sempre me via como uma mulher trans. Porque não é assim, um pouco, elas são muito femininas nessas Eu carreiras. sempre me via... Só que a gente assume diversos papéis exatamente pelo medo da sociedade interpretar, né? Retorno àquela fala que eu tive, e principalmente alguns anos atrás, né? Que a gente via mulheres trans como garotas de programa. Mulheres trans como vulnerabilidade social. Então, essa é a visão que a gente sempre teve. Eu tinha um pavor enorme de iniciar minha transição e ser vista dessa forma. Eu tinha um pavor enorme de iniciar o meu processo e ser jogada pra rua. Eu tinha um pavor enorme de ter que virar garota de programa, de ser o único caminho a seguir esse, porque eu não me via dessa forma. Eu me via na sociedade e eu me via realmente dentro do que eu decidi de sonho, de habilidade. De escolhas, exato. E infelizmente mulheres trans não têm essa escolha. Né? Eu posso dizer que eu sou, né? Volto naquela frase que eu disse lá, né? A palavra que me define. Não, eu sou uma mulher de muita sorte e de muito privilégio. E isso é verdade. Porque eu tive uma base profissional, eu tive uma base de estudo, eu tive uma base familiar, eu tive uma base social muito fortalecida para hoje ser quem eu sou. O que a gente sabe que não é a realidade de toda mulher trans, né? Então, no momento de processo que uma mulher trans ela começa o início de transição, cai-se por terra tudo, o social, o educativo, a família, o trabalho, tudo fica zerado. Então, a gente reinicia tudo de novo, né? E comigo não aconteceu isso, né? Comigo as pessoas realmente aguentaram firme e me empurraram, me deslancharam. Então, isso foi muito importante para eu estar onde eu tô. Teve uma rede de apoio? Sim. A tua família te apoiou? No início, a família não apoiou, né? Mas eu tinha outras pessoas que eram consideradas família que estavam ali pegando a minha mão, né? Então, foi um caminho realmente muito tranquilo por causa... Não, né? Tranquilo talvez não seja exatamente a palavra, né? É que tu é otimista, tu gosta de olhar as coisas pelo lado bom, né? Eu percebo isso em ti. Tu tá tentando sempre tirar o melhor. Sim. Eu não lembro das partes ruins que foram de todos esses caminhos. Eu simplesmente deixo, mas eu me lembro e eu lembro as pessoas que estão ao meu redor que não é um caminho fácil a ser seguido. Que toda mulher que decidir tornar esse caminho, a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. Porque se eu conseguir chegar onde eu consegui chegar, foi pela minha rede de apoio, mas foi porque também eu tinha a minha força de querer continuar. E a gente sabe que as pessoas não são iguais. A gente sabe que cada um tem uma habilidade, que cada um realmente tem uma fortaleza, que cada um tem uma personalidade que faz seguir ou que faz não seguir. E aí, a gente, como sociedade, tem que olhar com compaixão, tem que estender a mão. E é isso que falta muito hoje em dia. Como é que tu percebe essa falta no mercado de trabalho e aí já entrando no segmento que você está hoje? É muito difícil? É praticamente impossível. Porque já é tradicionalmente, já é algo que não é tão bem aceito, como você falou. Mas num setor masculino, é mais menos, ainda, né? Se a gente for olhar, por exemplo, né, e aí eu vejo dentro do meu nicho e a gente vai abrindo um pouco em relação às diversidades, né? Mulheres trans com CNPJ no Brasil, elas somam somente 0,3%.
4%. Nossa, muito, muito baixo. Quando a gente vai para a CLT, a gente tem, entre média, 3 a 4% de mulheres trans contratadas em trabalhos formais. E aí, quando a gente vai para mulheres cis, a gente tem um aumento, mas a gente não tem um aumento absurdo, não chega a 24%, sabe, de mulheres dentro da tecnologia. Quando a gente vai para o internacional, isso piora mais ainda em relação a essa quantidade, né? Então, eu estar no ambiente onde eu estou é praticamente um milagre. É realmente furar bolhas completamente absurdas, das quais nunca foram furadas na vida, né? Então, não é só o ambiente de tecnologia, é o ambiente de tecnologia, é o ambiente de homens, sabe? É um ambiente realmente de pessoas que têm pós-graduação, enfim, daí vai nichando aí cada vez. Pessoas letradas, né? Então, é muito difícil. São muitas barreiras para transpor, né? E como é que tu conseguiu? Como é que tu conseguiu, até para inspirar quem está ouvindo, quem está vendo, né, Titi? Porque a gente precisa de doses diárias de inspiração. Sim. E nós estamos aqui nessa temporada para inspirar mulheres também. Esse é o nosso objetivo aqui, para conectar. Me dá um tempinho que eu vou olhar para trás aqui para ver e analisar. A longa jornada. Para entender e compreender como é que eu consegui. Como é que porque hoje tu fala aqui, não só com uma mulher que está com autoestima, tem autoestima, claro, todos nós, todos os dias temos uma coisinha assim, né? É um resgate, né? Faz parte, todos nós temos, homens e mulheres. Mas tu venceu, né? Até aqui e vai vencer muito mais, porque agora ninguém segura. Ninguém segura, né? Olha, agora eu acho que os muros, quando eu já vejo eu já falo assim, olha só, vai lá na frente, já destrói lá, porque eu não quero perder tempo com isso, sabe? Sim. Então, é mais ou menos dessa forma que acaba acontecendo. Mas eu acho que a frase que eu disse, me escolher, né, no momento em que eu decidi me escolher, é o que me fez conseguir chegar onde eu cheguei. Eu deixei muita gente para trás. E aí agora bate um pouquinho e eu tenho que dar uma segurada, né, para não... Não, fica tranquila. Para o sentimental não vir. Essa frase foi muito forte, essa questão de deixar para trás muitas pessoas. São amigos? Familiares? São amigos, são familiares, são pessoas das quais eram extremamente importantes para mim, só que não cabiam mais na vida da qual eu escolhi para mim, né? E aí, quando eu digo da vida que eu escolhi para mim, é a vida da qual eu escolhi para a sociedade saber. Porque eu já sabia, eu já tinha, eu não precisei escolher, né? Então, eu acho que talvez isso seja importante quando a gente decide, eu vou escolher ficar grávida, eu vou escolher fazer pós-graduação. Eu não escolhi ser uma mulher trans. Eu sempre fui e eu sempre entendi. O momento de escolher a mim foi de escolher a mim perante todas as adversidades e todas as negativas que as pessoas diziam em relação à minha identidade de gênero, né? Então, toda aquela opinião que a sociedade tinha, eu deixei tudo para trás, eu deixei realmente falarem, baterem o quanto quiserem, mas nesse momento eu estou escolhendo a mim para mostrar que eu sim sou uma mulher. E como é difícil, deve ser difícil, é difícil imaginar para quem não passa, né? Mas como deve ser difícil essa questão da identidade de gênero que você falou, né? E assim, a gente não consegue imaginar isso. E eu acho que talvez, o que acaba acontecendo, acho que é importante a gente voltar para aquele movimento de bolha, né? A gente vive em bolhas sociais das quais, e aí a gente realmente traz algumas outras diversidades, daí não só a própria identidade de gênero, né? Até porque a minha própria construção como implementadora de cultura da diversidade e inclusão, ela foi uma construção de diversos olhares que eu fui aprendendo a ter de forma detalhada, e hoje em dia eu até brinco com o Wanderson, meu namorado, né, em relação à visão que ele começa a ter de diversidade. Às vezes a gente chega num evento e ele mesmo comenta, meu Deus, não tem mulher aqui? Ou, meu Deus, só tem homem branco aqui, não tem homem negro? Então, essa visão que ele também, convivendo comigo, está aprendendo, é o que as pessoas deveriam ter. Não é porque você é uma pessoa privilegiada que você não pode olhar para as diversidades. Não, você deve olhar. Você precisa treinar o teu olhar para fazer o teste do pescoço. Em entender, você como uma pessoa privilegiada naquele local não está se percebendo ou se identificando, é maravilhoso, porque quer dizer que aquele ambiente, ele é extremamente diverso, mas a partir do momento em que você, como uma pessoa privilegiada, faz o teste do pescoço e só vê pessoas iguais a você, tem alguma coisa de muito errado na tua vida.
Então, a gente precisa furar essa bolha, né? E não só dizer, nossa, não tem mulheres negras aqui. Não tem mulheres negras aqui por quê? A gente precisa se indagar. Depende de quem. A caneta tá na mão de quem? Porque no final das contas é isso, né? Alguém tá com a caneta na mão. Né? Essa pessoa tem que ter muita atitude. Sim. E a gente sabe que não tem muito isso no mundo das empresas, né, Titi? A gente fala muito hoje de diversidade e inclusão. Tu acha que tem muito discurso e pouca prática? 99% ainda vive dessa forma. Eu sabia da tua resposta, mas era só para 99%, na tua opinião, é muito discurso e pouca prática. A gente tem pouquíssimas empresas que existem a sua cultura de diversidade e inclusão na prática. E é uma das minhas funções e eu acho que é uma das minhas lutas mais diárias, né? E aí não só falando da própria identidade de gênero, óbvio, né? Ela sempre vai vir mais atenta, né? Ela sempre vai vir mais imponente, mas eu visualizo a diversidade como um todo. Então, eu vejo realmente a diversidade humana, a diversidade espacial, né? A diversidade cognitiva, raças, etnias, né? Então, tudo, a cultural. Então, tudo isso... Eu realmente me sinto até lisonjeada, né? Quando eu me vejo e eu percebo coisas das quais as pessoas nunca imaginaram ou cogitaram pensar sobre a diversidade humana, né? Então, falta muito ainda pra gente poder ter isso. Tu acha, então, que tu tá à frente? Muito. Em termos de mentalidade, em termos de evolução, de pensamento? Em termos de treino. Não é nem da mentalidade em si, mas só a questão de treinar o teu olhar. Porque a partir do momento em que tu começa a treinar, tu pode não ter um entendimento, pode não ter uma mentalidade, mas aquilo vai começar a te incomodar e tu vai começar a prestar mais atenção e aí tu vai começar a ter uma evolução de mentalidade, porque o teu olhar tá te mostrando aquilo. Sim, e não volta, e não retrocede, Não. Né? Não retrocede mais. A partir do momento em que tu aprende, é um caminho sem volta. Tu começa a ter uma percepção de sociedade, assim, muito mais apurada. E a gente tem uma existência aqui que é breve, eu sempre falo isso, e que ela precisa ser muito bem vivida, né? E ela tem que valer a pena. Tu sente que isso é um legado teu, certamente, Sim. Né? Então, é bem importante a gente falar sobre isso, porque desde o início, desde o momento em que eu iniciei o meu processo de transição, nunca foi uma intenção levantar bandeira. E principalmente, né, eu acho que hoje é muito mais polêmico do que anos atrás em relação à comunidade LGBTQIAPN+. São tantas identidades, são tantas sexualidades que, obviamente, a gente sabe que aglomerar tantas pessoas numa mesma sigla também traz problemas, também traz entendimentos, né? Então, tudo isso, ele precisa ser muito desmistificado. Então, eu sempre tive muito medo de levantar essa bandeira dessa sigla e tentar focar na minha vivência, na minha experiência, né? Então, foi... transferindo ali identidades, pensamentos, personalidades para hoje entender e compreender que isso é realmente inerente, mas eu acho que é importante a gente quebrar os nossos paradigmas de uma forma diferente, não só fazer com que a sociedade obrigatoriamente nos aceite, mas que elas aprendam a ter um olhar muito mais treinado e compreender e entender naquela mentalidade que é uma sexualidade, mas tem uma pessoa especialista em marketing. É uma identidade de gênero, mas a gente tem uma desenvolvedora ali. Então, começar a ter essas visões de pessoas, né? Pessoas e não rótulos, né? Exato. Porque senão eu vou colocar as mulheres também num balaio, né? As pessoas de 50 mais, 60 mais no outro balaio. Exato. A gente começa com o etarismo, com a equidade de gênero, uma série de coisas quando a gente fala em diversidade e inclusão, né? Ou seja, rotular nunca é bom. Não. Rotular nunca é bom. Há polêmicas, a gente sabe disso, que há polêmicas em relação a esses rótulos. E a gente precisa se desprender deles, porque como a gente falou, sou mulher, mas não sou só mulher de 40 mais, 50 mais, 60 mais. Exato. Vou muito além. Isso cabe para muitas situações, né? Sim. Isso é muito interessante. E lá no setor de TI, então, teve alguém que te chamou, e teve alguém que te convidou, e te... colocou na fogueira, né? Sim, me colocou na fogueira e deu muito certo, né? Porque tentaram me queimar e não deu certo. Alguém acreditou de verdade. Sim. A gente sempre, quando dá histórias bem-sucedidas, sabe que tem alguém que nos empurra para frente. E assim, eu acho que se eu for analisar e entender e compreender aí quais são as pessoas que fizeram toda a diferença na minha vida profissional, a primeira, né, a gente tem a nossa gestora do ecossistemas da CAT,
né? E aí depois a gente teve o Thiago Schultz, que foram 2 pessoas que realmente me olharam de forma muito diferente, né? Então, lá na CAT, alguém me colocou dentro do ecossistema, também nem imaginava o que aconteceria no futuro, porque eu transicionei dentro da CAT, né? Então, tu começou, como tu falou, tu começou como não é estagiária de eventos, mesmo. Isso. E aí lá dentro, no momento, eu vi que não tinha mais... Ali foi o momento em que aconteceu tudo que eu te contei de história, né? Sim, que é o momento em que eu me escolhi e eu tava dentro da CAT, né? Então, as coisas aconteceram tudo ali dentro, né? E, obviamente, né? Às vezes, as empresas, elas não estão preparadas, né? E eu acho que vem um gap dessa parte realmente de diversidade e inclusão que é muito importante. Eu acho que é muito mais fácil tu contratar uma pessoa, né, trans, uma mulher ou um homem trans, do que fazer o processo de uma pessoa trans dentro da tua organização. Pelo menos foi o que eu senti, né? Não trazendo o nome ACAT em si, mas trazendo as organizações em como elas se comportam, né? Então, dentro de organizações que não possuem ou que estão num processo de implementação de cultura de diversidade, isso é muito delicado, né? Então, também é um entendimento a se olhar, tá? De você tá preparado mesmo para ter uma pessoa trans transicionando dentro da tua organização? Eu tenho a impressão de que quando a gente fala em setor de people, né, de gestão de pessoas, que normalmente se ocupam, né, desses assuntos, há pouco entendimento, há pouca mentalidade, há pouco querer. Nesse sentido, eu tenho muita impressão disso, sabe? A gente teve um crescimento, né? Só que foi um crescimento de contratação de pessoas trans. Mas eu fico com a pulguinha atrás da orelha, né? Tentando analisar como as empresas, elas estão agindo com a transição interna de uma pessoa. E a minha experiência foi uma experiência realmente muito ruim, né? Não deu nada certo dentro da CAT, depois do meu processo de transição, tanto que daí, no momento que eu acabei saindo, eu tive que me jogar pra ser empresária. Eu pensei, agora eu vou abrir minha produtora. Foi um momento em que eu tive que seguir... Você lembra que eu falei? Traumas faz com que a gente siga caminhos diferentes. Foi mais um trauma, e eu disse pra mim mesma, assim, que eu entraria numa empresa CLT se eu fosse realmente obrigada, se fosse extremamente necessário. Mas se eu não precisasse, se eu não puder entrar numa empresa CLT, eu vou entrar por conta própria. Eu vou entrar sendo PJ. E aí foi onde o Thiago Schultz acabou vindo, e foi ele que me trouxe, né, mais um caminho a ser seguido. E aí a minha produtora nasceu nas mãos do Thiago. Sempre tem anjos, né? Sempre. E hoje tu tem uma produtora. Conta pra gente dos teus projetos hoje, porque eu sei que tu sonha muito alto. E tu tem muitas ideias para futuro, assim. Sim. Um pouquinho. Então, com a minha produtora, a gente está profissionalizando, né? Então, assim, vai existir o nome Titi Galdino ainda à frente, mas 2024 eu venho com uma cara extremamente muito mais profissional, muito mais focada. Então, a gente vai ter contratação de equipe, né? Vai ter uma montagem lá do que eu realmente gosto de atender, que é desde o planejamento estratégico, a produção, execução, marketing, comunicação e design para eventos. Sim, e precisa de tudo isso, né? Isso. É completo. Exato. É o pacote. É o pacote de um evento, ele vai vir dentro da Titi, né? E aí a gente está profissionalizando tudo isso, que é o meu projeto para 2024, né? Em ter uma equipe preparada para atender eventos em Santa Catarina ou, quiçá, Brasil, né? E aí a gente realmente está com outro projeto, que é uma agenda de eventos integrada, né? Que é esse contato que eu tive lá na CAT, tanto com os polos de tecnologia, quanto com os centros de inovação, hubs ao redor de Santa Catarina e também no sul do Brasil. Então eu tenho um contato muito grande com o Rio Grande do Sul e com o Paraná. E esse mundo da inovação é maravilhoso, né? Isso. Não, ele vai puxando a gente, né? Então esse é outro projeto que ele tá muito intenso. A gente ainda não tem no Brasil uma agenda integrada de eventos. Então esse é meu outro projeto, né? Em relação a ser uma das gestoras, né? Então eu quero trazer gestores e produtores de eventos de tecnologia, inovação, marketing, tudo que gira no empreendedorismo. É como se fosse um hub mesmo. Isso. Ele vai ser a minha comunidade, né? Minha comunidade voltada para eventos. Isso, Titi do céu. Meu Deus do céu. É muito poderoso, não só pela forma como tu fala e como tu coloca, que vai dar certo, no mínimo por causa da tua força, né? Mas como essa ideia, ela faz sentido. Ela faz muito sentido, porque realmente tu tá olhando para um nicho. Sim. A gente sabe que hoje a gente tem que nichar, né? E tu tá olhando para um nicho, para um setor que só cresce, só vai se expandir,
né? Quantos centros de inovação estão abrindo, quantos espaços para pensar, sair da caixa, que faz todo sentido com todo o teu perfil, né? Com a tua história, com o teu olhar, né? Isso é muito legal. E eu adorei quando tu falou a marca Titi Galdino. Adorei isso. Ela é uma marca, É uma marca. Né? Nós todos somos Sim. marcas, né? Eu já tive eventos dos quais eu não conseguia atender, em que eu ia fechar um contrato, então eu ia contratar mais uma produtora de eventos para poder fechar esse evento pela minha produtora, ia levar meu nome, mas o empresário, ele não quis fechar, porque eu não estaria no evento dele. Então, tem muito disso, né? E por isso que a gente está profissionalizando tudo isso nesse momento. Porque eu, infelizmente, não sou escalável. Sim. Mas a minha personalidade, ou a forma como eu lido com o ecossistema, ela é replicável. Porque Sim, eu posso... modelo. Eu posso ensinar o meu olhar da tecnologia e inovação e como eu vejo os centros de inovação, hubs, coworkings para outras pessoas, né? E essas pessoas, elas serão porta-voz do mesmo olhar crítico que eu tenho em relação à inovação e tecnologia. Então, é isso que a gente está fazendo. Tu tem equipe? Ainda não tenho. Mas tu vai montar uma rede, é como se tu montasse uma rede de parceiros. Isso, na verdade, e essa rede, ela já existe. Sim, né? tu já tem, mas isso. tu vai fortificar isso. Isso. Tu vai trazer mais projetos, tu vai contar com essa rede e vai solidificar o teu nome. Isso. Né? E assim, daí pro ano que vem, em relação obviamente que isso aqui vai permear tudo, né? Então vai ter o projeto, um evento, né? Que vai ser a agenda de eventos integrados, vai ter a Titi e outro modelo que eu tô realmente também galgando e tô construindo é com o meu namorado, né? A gente tá formando essa parte mais corporativismo, então saindo um pouquinho da parte de tecnologia e inovação e olhando um pouquinho para a parte de ativação de marketing, né? Então é outro projeto que a gente tem pro ano que vem, né? É olhar isso de forma mais carinhosa e também profissionalizar. Então ele é meu sócio dentro desse projeto, então é mais uma... É uma outra empresa? Isso, vai ser uma outra empresa, né? Vai ser realmente um outro viés da Titi para trabalhar com ativação de marketing, que é uma coisa que eu também gosto, que eu também sou completamente apaixonada. Encontrei alguém também que é extremamente apaixonado por isso. Então a gente está unindo essas forças para galgar mais um nicho, para não deixar escapar. Então o negócio é de todo mundo ver a gente em todos os ambientes. Sim, ou seja, o teu nome como empresária vai se fortalecendo ainda mais, vai ocupando outros espaços. Cara, como tu tem assim, vamos tentar resumir, uma estratégia de marca pessoal que talvez tu nem saiba, ou talvez não seja nem tão consciente, ou não foi tão consciente, e agora é porque eu sempre falo aqui que eu estudo sobre marcas pessoais, que não é aquela coisa estereotipada da marca pessoal que as pessoas acham e estão pregando na internet, né? É essa coisa de deixar aquela marquinha em tudo que a gente faz, e daqui a pouco isso vira um nome tão forte que fala por si só. É isso, Titi, tu tá nesse caminho? Hoje sim. Mas hoje mais consciente, né? Hoje completamente mais consciente, né? Porque antes eu não tinha muita noção. A única coisa que eu gostava antes era de estar nos eventos, as pessoas me verem, eu ver as pessoas. Já tava bom. É. Sabe quando eu sei quando uma mulher ela tá muito bem encaminhada e ela tem muita consciência do poder que ela já tem e se não tem, vai ter? Quando eu faço convite, por exemplo, para vir aqui, que já são várias mulheres, né? E virão muitas delas, elas aceitam prontamente. É verdade, eu falei isso pro Neto esses dias. É uma coisa impressionante. Porque assim, eu sei que elas têm uma agenda muito grande, mas elas entendem a importância de fazer essa parada. Eu sei que tu tá chegando de Balneário, né? Isso. Tu falou pra mim, tu tá vindo diretamente de Balneário. Tu quase nem fica em Blumenau, praticamente. Não mais. Tu só vem pra fazer algum evento e vai. Mas assim, quando elas atendem prontamente, elas entenderam. E aí, para mim, é a conclusão. Porque quando não dá... tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que ele fala sobre marcas pessoais, que é o Arthur Bender, que ele fala o seguinte: as estrelas sempre podem, os medianos nunca podem. E isso cabe para qualquer lugar, qualquer trabalho. Tu pode ver pessoas muito ocupadas que nunca podem. Cara, os caras são medianos, as estrelas sempre estão disponíveis, né? As estrelas sempre estão disponíveis, os medianos nunca podem. Eu acho que a frase mais correta é essa: as estrelas sempre estão disponíveis. Olha, faz sentido? Adorei. Faz sentido. Eu achei o máximo, e faz sentido para tudo. Se a gente olhar dentro do universo corporativo, faz todo sentido. Tem pessoas que regulam o tempo inteiro, que não tem agenda. Não, a pessoa que aceitou prontamente porque ela está no caminho da transformação e da construção da marca pessoal. Então, eu te parabenizo pela segunda vez. Obrigada. Nesse episódio, fora todas as vezes que a gente conversa, eu sempre tenho uma admiração muito grande por ti, Titi, né? Desde o dia que a gente parou para conversar naquele dia lá. E por você fazer essa construção do teu nome, porque esse é o nosso principal ativo. É o principal ativo, é o nosso legado, né?
Eu tenho uma pergunta para ti, antes de fazer uma pergunta final, que eu sempre falo, estamos bem de tempo? Então tá. Tem mais 15 minutos, então vai dar para fazer bem certinho. Eu gostei muito da história, de várias coisas que tu colocou aqui, mas quando você fala do seu ponto da criança. Porque a gente leva isso pra gente o resto da vida, né? Tudo que é de tão impactante que é a nossa infância, a nossa adolescência, né? Me impactou muito a tua história. Se tu fosse para, sabe aquela pergunta bem clichê, eu vou fazer. Se tu fosse para dizer assim alguma coisa para ti, para tua versão criança, né? O que tu diria assim? Eu tenho uma resposta pronta. Eu diria, volta lá, pega aquele vestido, leva para casa e mostra para ela quem tu é de verdade. Adorei isso. Seria muito diferente. Seria muito, muito diferente. Eu acho que mais da metade dos meus traumas hoje não existiriam se eu tivesse feito isso. Mas a gente vive numa sociedade que tem construções sociais tão concretas, tão pesadas, tão intensas, que a gente tem o costume de ir se moldando a tudo e ficar se escondendo dentro de um casulo. Então, quem a gente é de verdade fica dentro daquele casulo e a gente só vai deixando as coisas se moldarem ali ao redor. É a imagem que as pessoas estão vendo da gente. Enquanto elas estão vendo essa imagem, tá tudo certo. Mas a partir do momento em que tu quebra o teu casulo, em que tu escolhe ser você, nada mais te segura. Mais, né? E eu tenho certeza absoluta que muitas coisas teriam sido muito diferentes. Mas eu sou feliz demais da forma que tudo aconteceu. Porque hoje, quem eu sou e hoje tudo que eu desconstruo e todos os paradigmas que eu quebro, eu sei que eu não tô fazendo pra mim. Eu sei que quem vai vir, né? Exato, eu tô abrindo um caminho pra muitas mulheres que estão vindo atrás. E isso por si só foi um entendimento que demorou muito. Porque quando a gente leva uma rasteira ou quando a gente leva realmente mais um tapa na cara da vida, a gente fica se perguntando por que mais uma vez. E hoje eu já me coloco numa outra visão. Eu tô aqui porque eu preciso estar aqui pra ser o front. Porque eu preciso defender quem vem pra trás, sabe? Então, por isso que hoje eu tenho uma visão diferente. Seria legal voltar e fazer diferente? Seria, mas eu não voltaria. Hoje... Porque tu entende que fez parte da tua construção. Pra pavimentar esse caminho. Né? Adorei essa questão. E aí tu vai pro front com toda a tua delicadeza e com toda a tua feminilidade, né? Que é muito legal. Adoro as emoções das pessoas. Pode deixar florescer, não tem problema nenhum. Mas há perdão, né? Ou seja, a gente também tem que deixar para trás, né, Titi? Porque se a gente tiver que levar rancores por tudo que a gente já viveu, todo mundo tem uma história, né? Então, tem coisas que a gente realmente tem que relevar e entender que as pessoas fizeram o que elas puderam de melhor naquele momento. E eu não culpo minha mãe. Eu não culpo a minha construção familiar durante todos esses anos, sabe? Ela fez o que estava possível. Então, e aí também não culpo nem todas as outras pessoas que me causaram esses traumas. Porque se não tivessem sido esses traumas, hoje eu não seria Titi Galdino. É verdade. Te forjou, né? Muito bom. Maravilhoso isso. Reconciliação com o nosso passado, né? Com o nosso presente e um otimismo para o futuro. Sim. Eu queria uma mulher que represente um exemplo de mulher. Se você pudesse destacar hoje, eu costumo fazer essa pergunta, né? A gente está falando aqui sobre mulheres. Que mulher seria essa e por que você escolhe ela hoje? Eu sei que são muitas, mas assim, escolher uma mulher só de destaque, que tenha tido uma importância, enfim, na tua vida, e por que você escolhe ela hoje? Para dar de exemplo aqui no nosso episódio. Nossa, eu acho que uma das mulheres das quais eu mais penso, e ela vai realmente... Eu já comentei com ela isso e ela não acreditou muito, mas é uma amiga minha que também é uma mulher trans, né? Fernanda, se ela estiver ouvindo, não vou falar o sobrenome porque eu não sei se ela quer, né? Link. Mas a Fernanda, no momento em que ela iniciou o processo de transição dela, eu acompanhei de perto e eu ainda não tinha iniciado o meu. Então, ver ela e ver a coragem dela fez com que eu também, de certa forma, colocasse a única gotinha para transbordar, né? Eu me escolhi naquele momento todo frágil e delicado, mas todo o processo de indagação mental começou quando eu olhei para Fernanda. Que eu contei pro meu melhor amigo, que meu melhor amigo deu uma negativa. Então, toda a tempestade social começou porque eu vi ela. Então, no momento em que eu me espelhei e eu disse, eu também posso, porque ela pôde, foi onde tudo mudou.
E aí, obviamente, que nesse meio do caminho a gente vai vendo, né? Então, a Maitê, do Transemprego, outra mulher sensacional, que também é uma mulher trans. Então, assim, tudo que ela conseguiu construir como empresária também foi um molde pra Titi empresária. E assim, eu vou ser bem abusada e vou trazer uma terceira, tá? Tá, fica à vontade. Erika Hilton. O que ela construiu, eu também acompanhei a Erika durante alguns anos atrás. São assim, todas mulheres da onde? São mulheres... De vários lugares. E de vários lugares, né? A Fernanda é do meu círculo pessoal, né? A Maitê eu acabei conhecendo porque eu fui conversar com ela em relação agora. O que eu faço como mercado de trabalho? Porque eu tava perdida, né? Sim. Quando eu iniciei o processo de transição. E a Erika Hilton tava ali naquele processo, né? Tava realmente naquele permeio de mulheres trans que estavam tomando renome, né? Então, são 3 mulheres, assim, que eu tenho, que hoje estão, né? A Fernanda, ela tá muito bem profissionalmente, então ela também deslanchou, né? A Maitê tá ganhando diversos prêmios, né? Dentro da parte de diversidade e inclusão. A Erika Hilton tá lá no nosso Senado, maravilhosa, diva, né? Então, são mulheres que quebraram paradigmas e que me fizeram quebrar os meus paradigmas. Todas têm uma mesma característica, né? Que acho que é a coragem, né? Isso. Acho que a coragem, né? É uma característica que permeia todas essas histórias. Que legal. A gente vai fechar o episódio, a gente tem muita coisa, acho que deu tempo, né? Deu tempo? Deu mais ou menos, deu certinho. Titi, eu quero te agradecer imensamente, primeiro por ser luz no caminho de tantas pessoas. O teu nome estava desde o início para te chamar. Eu já queria uma conversa assim com mais profundidade, um bate-papo assim mais íntimo. Ninguém está ouvindo a gente, mas queria que a gente pudesse ter conversado. Eu já queria muito te chamar. E agradeço demais por você abrir a sua vida, porque isso é muito pessoal, né? Mas eu entendo que tu estás levando uma mensagem que vai muito além. Então, obrigada por compartilhar tanto carinho, tanta força. Realmente tu é uma mulher, assim, marcante, maravilhosa, de verdade, linda, linda mesmo, assim, inacreditável, tá? Que você tenha tanto para contribuir em tantos sentidos. Eu fico olhando profissionalmente, pessoalmente, em várias esferas. E parabéns e desejo muito sucesso. Obrigada. Sucesso pra nós. Pra nós. Você sabe, né, que agora que eu te encontrei, eu tô te colocando onde que eu posso também, né? Por favor, eu sei. Tô à disposição, porque uma ajuda a outra, né? Sim. Com certeza. Agradeço demais. A gente já vai continuar mais um papinho. Obrigada pela tua emoção e compartilhar tanto sentimento que é verdadeiro. Eu sei disso, tá bom? Obrigada. Então, a gente finaliza mais um episódio do Mulheres da PAN. Eu convido novamente a você acompanhar as redes sociais da Jovem Pan Blumenau. Lá no YouTube, procura sempre os episódios aqui do Mulheres da PAN. Também a minha rede social, no @eusinaramaria no Instagram. E no LinkedIn também, procura lá pra gente fazer uma conversa profissional também, tá bom? Até um próximo episódio, eu espero você.